Bom, gente, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma situação real que aconteceu comigo, que na verdade a gente vai resolver essa situação junto no desenrolar desse vídeo. Vou explicar primeiro para vocês o que aconteceu. Eu estou em viagem, certo? E eu quis aproveitar o último dia útil do mês para poder fazer algumas vendas de ações. Porque se você não sabe, existe uma isenção de venda uma isenção de imposto para venda de ações de até R$ 20.000 por mês. Então, se no total do mês você vender um total de ações de até R$ 20.000, veja, não é o lucro da ação, não é uma venda, é o total de vendas no mês. Se você vendeu no total de R$ 20.000, não importa o lucro que você teve, você está isento. E eu sempre aproveito isso, certo? Todo mês que eu não faço muita operação, eu aproveito para chegar ali próximo a 19.000, 19.500, alguma coisa por ali, de vender ações que eu estou com lucro. Por que eu faço isso? Eu vendo a ação que está com lucro, para eu poder recomprar ela no próximo dia e com isso eu subo o preço médio. E como a gente sabe, o lucro de uma ação é com base no preço médio. Então, se eu estou subindo o preço médio dessa ação, isso quer dizer que lá na frente eu não vou precisar pagar imposto naquilo, certo? Quanto mais alto for meu preço médio, mais interessante para mim, porque eu não vou ter que pagar lucro ou não vou ter que pagar, ou vou ter que pagar menos imposto de lucro. Então, beleza, essa é a história do começo, o que eu fui tentar fazer. Então eu estava lá no último dia do mês, no meio das férias, não é bem férias, né? Eu tô fazendo um mochilão, mas no meio desse mochilão aí, eu acabei deixando para o último dia do mês, porque eu tinha acabado de chegar em Porto, aqui em Portugal, estava aproveitando tudo, e daí deu o último dia do mês, eu disse, putz, preciso fazer a venda hoje, porque não atingi meus 20 mil. Nisso eu peguei, sem olhar muito, e acontece, certo? Isso aqui é para poder mostrar que investidores erram. Às vezes a gente toma ação, faz algum movimento sem ter estudado muito a fundo, faz um movimento por impulso, faz um movimento que a gente acaba se arrependendo, ou a gente simplesmente erra. E eu não fui com uma análise muito a fundo, ou por mais que eu tivesse a minha análise, que eu vou mostrar para vocês, eu me enganei e deu ruim pro meu lado. Agora eu preciso descobrir o que eu vou fazer. Então, nesse último dia, eu vou até colocar agora o stories que eu publiquei aqui, logo no próximo dia. Eu publiquei no meu stories no meu Instagram pessoal, é esse stories que está na tela de vocês agora. Então, ali eu tô falando, como foi o último dia do mês, não tinha vendido muita coisa, fiz umas ordens de venda ali, certo? Vendi Banco do Brasil, 44 unidades, um pouquinho só para completar, mas o objetivo estava aqui, ó, Modal Mais Local Web. Eu estava com lucro de uns 50% em Local Web e uns 40%, próximo de 40% em Modal Mais. Então eu vendi elas a mercado no leilão de fechamento, e daí no próximo dia, quer dizer, no mesmo dia, na verdade, eu já agendei as ordens para o próximo dia para comprar 1 centavo abaixo do que eu tinha vendido. Então veja, na minha cabeça, aquele negócio ali, primeiro, quitando 1 centavo abaixo do leilão de fechamento, era muito provável que isso daqui ia fechar logo no começo do próximo dia. Se não no leilão de abertura do mercado, isso daqui já fosse fechar ali no decorrer do próximo dia. Só que às vezes a gente toma uma invertida, às vezes a gente faz uma análise errada no mercado. Vamos dar uma olhada como é que estava o gráfico dessas duas ações naquele dia, tá? No último dia de junho. Então esse daqui que está na tela agora é o gráfico da Local Web. E aquela seta roxa ali é exatamente o ponto que eu vendi ela, que foi o valor de fechamento no último dia de maio. Eu falei junho, mas eu falei errado, era o último dia de maio. Então veja que ela, no próximo dia, ela abriu o dia já subindo um monte. Foi a ação que mais subiu do Ibovespa, foi Local Web no próximo dia. E ela não chegou a pegar o ponto que eu tinha vendido no dia anterior, ou seja, minha ordem não fechou naquele dia. E veja que ela está numa tendência de alta muito alta. E assim, a minha opinião é que a gente está... A minha opinião não, né? O mercado subiu muito e ele vai continuar subindo. Eu acho que a gente está no começo de um bull market. Então, todas as ações vão subir. E é exatamente por esse motivo que eu vendi ela ali e já tinha colocado uma ação 1 centavo abaixo, que era só para recomprar. Me arrependo, lição aprendida. Deveria ter colocado para recomprar mercado, certo? Só que daí a hora que eu fui ver, esse negócio já tinha subido ali dos 7,66 que eu tinha vendido, e eu tinha deixado uma ordem aberta a 7,65 de recompra, ele já tinha subido ali para casa dos 8,30. Daí eu disse, pô, agora vai esperar um pouco, né? E eu tô esperando até agora. Então já passou 5, 6 pregões depois e ainda não recomprou essa minha ordem. Ela tá lá boiando. E sinceramente eu acho que ela não vai acontecer uma recompra. Vamos dar uma olhada agora na Modal Mais. Certo, então a mesma coisa que no gráfico da Modal Mais.
ela tem o mesmo comportamento da local web. Você veja que a seta roxa está mostrando aonde eu fiz a venda, e no próximo dia ele abriu também alta e chegou a pegar do ladinho ali, chegou a ficar 1 centavo acima da minha ordem de compra. Então eu não quis modificar, que eu disse, pô, tá 1 centavo do lado, cara, daqui a pouco vai fechar, e daqui a pouco vai fechar, e daqui a pouco vai fechar, e não fechou. E ali, por causa de 1 centavo, eu não recomprei elas. E daí o que aconteceu? Elas subiram, e agora tá de 2,44, 2,43, que era a ordem, ela tá lá em 2,70, 2,70 e pouco. Então, eu somando a venda dessas duas ações, deu um total ali próximo de R$7.000, que agora eu preciso saber o que eu vou fazer. Então, aqui a gente tem uma situação real e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou ficar esperando voltar para esse valor? Mas, na minha opinião, o mercado está numa tendência de alta. Se a gente voltar e olhar de volta os indicadores ali, a gente vê que o índice de força relativa, o RSI ali embaixo, ele está indicando que está sobrecomprado. Então, provavelmente isso daqui vai ter uma correção, mas será que essa correção vai voltar naquele valor? Você consegue ver que o gráfico também está todo numa tendência de alta. Na minha opinião, a bolsa vai subir. Então, olhando a parte gráfica, provavelmente está numa tendência de alta. Olhando na parte macro, eu também acho que isso não vai cair muito. E eu preciso tomar uma decisão. Será que eu espero para ver se vai cair ou compro outra coisa? E é justamente essa decisão que eu vou tentar junto com vocês ver o que eu vou fazer nesse vídeo. Mas antes vamos tentar fazer uma análise aqui, vamos fazer uma reflexão, vamos ver o que você pensaria se você estivesse no meu lugar no dia que eu fiz a venda. Tenta dar uma olhada nesses dois gráficos agora e imagina o que você faria, tenta adivinhar o que ia acontecer. Essa é a parte difícil, né? Eu pensei que como ele já estava os dois com RSI de sobrevendido naquela época e estava tendo ali 3 dias, 2 dias que o mercado estava em queda, eu pensei que seria uma correção. Eu pensei que, sinceramente, que ia corrigir mais. Mas eu também pensava que o mercado ia subir. Por isso eu não esperei corrigir muito, coloquei uma ordem 1 centavo abaixo e eu errei, né? Às vezes a gente erra, acontece mais vezes do que você imagina com todo investidor, mas é difícil quem mostre isso. Mas pode ter certeza, todo grande investidor, todo pequeno investidor, você, todo mundo erra de vez em quando, mas poucos mostram. Beleza, agora vocês já estão a par da história triste, e caso você não me conheça, eu sou o Guto, no canal Já Invisto, eu abordo temas como esse, temas também relacionados a criptomoedas, temas relacionados à economia de dinheiro, a dicas de ter mais dinheiro, tudo relacionado à grana, mas principalmente sobre investimentos de todas as maneiras. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva nesse canal, me dê um like e vamos continuar agora vendo o que eu vou fazer com esses 7.000 e pouco que está na minha conta na Clear. Bom, inicialmente a gente vai ter 3 possibilidades, certo? Uma possibilidade é recompra essas empresas mesmo estando mais alta, ou gastando mais dinheiro, ou comprando menos ações, porque eu acredito nelas, eu já estava com elas, e admito meu erro, perco um pouco de posição ou um pouco de dinheiro. A segunda possibilidade é, não faço nada, espero para ver se talvez vai ter uma correção no mercado, espero para ver se talvez elas voltem esse valor e eu recompro elas, mas pode ser que isso não aconteça. E a terceira possibilidade é eu comprar outra coisa. Posso fazer uma análise e ver que tem outra coisa mais interessante e comprar essa outra coisa. Então, vamos pensar assim. Cair e voltar para esse valor, eu sinceramente acho que não vai acontecer. Mesmo porque já estão começando a cogitar, não estão começando a cogitar, vai acontecer a queda da Selic e provavelmente a queda da Selic vai ser mais rápida do que está sendo divulgado pelo Banco Central ou por algum outro lugar. Eu imagino que isso vai ser mais intensificado, mas por mais que não seja, vai começar a cair Selic, e essas duas ações são ações de crescimento, que elas vão subir mais ainda, então acho que não vai voltar ao valor inicial, então essa opção eu vou descartar. Uma outra opção que seria talvez recomprar elas e comprar em menos quantidade, porque eu não estou a fim de colocar mais dinheiro nessas ações, eu vou ter que pensar, será que compensa eu recomprar? Até onde elas podem chegar? Até onde Modal Mais e Local Web pode chegar? Cara, é difícil fazer essa análise, mas eu vou tentar dar uma olhada nisso, seguindo os meus critérios, que podem estar errados novamente, certo? Mas eu vou fazer essa análise e vou fazer uma análise com outras coisas que eu tenho interesse, aonde elas podem chegar. Então, qual tem maior potencial de valorização, é lá que eu vou colocar meu dinheiro. Se o maior potencial de valorização tiver ainda em Local Web e em Modal Mais, eu vou recomprar menos ações e fazer o quê? Erramos, né? Às vezes a gente erra e faz parte. Se for outra coisa, eu vou comprar outra coisa. Então, vamos às análises. Primeiro ponto, como as duas empresas são empresas de crescimento e o lucro está lá na frente, elas são muito afetadas pela taxa Selic. Claro que isso não é a única coisa, mas eu vou considerar
a Selic aqui para ter uma base e tentar dizer qual é um valor ali que seja interessante a gente colocar como um valor máximo que ela pode atingir de acordo com o gráfico passado da cotação dessa empresa. Então veja, o mercado ele sempre antecipa o que vai acontecer. Isso quer dizer que, o que eu quero dizer com isso? Que a menor cotação, a maior cotação dessas empresas, já que tem que trazer o valor futuro delas ao valor presente, vai acontecer quando a Selic estava no mínimo? Não, cara, não é bem isso, porque o mercado já foi antecipando. E outra coisa, muitos poucos modelos usaram assim, a taxa de desconto de 2%, porque todo mundo sabia que aquela Selic a 2% era uma coisa passageira, né? Não era uma coisa para o momento. No entanto, quando foi utilizado para vender o peixe na hora de um IPO ou de precificar uma empresa com o objetivo de mostrar que ela era mais do que ela realmente era, com certeza usaram esses 2%. Mas veja que a Localweb e a Modal, elas têm um pouquinho diferente, um pouquinho uma diferença nessa análise, porque a Localweb, o IPO dela aconteceu muito antes da taxa Selic tá 2%, enquanto da Modal aconteceu nesse momento ali de furor do mercado. Então, o que eu gostaria ali de dar uma olhada numa taxa? Qual que era a cotação que elas estavam ali, ó, quando a Selic estava em próximo a 5,5, 6, porque o mercado já estava antecipando que a Selic ia estar mais alta, então usava uma taxa de desconto mais racional, digamos assim, e eu quero ver como é que estava a cotação dessas empresas nessa época de maio até outubro de 2021, idealmente ali julho ou agosto de 2021. Se a gente for olhar a Modal, em maio, julho de 2021 ali, quer dizer, em julho, agosto de 2021, cara, foi um pouquinho depois dela lançar o IPO. Então ela ainda estava naquele hype da IPO muito grande, porque para fazer a cotação de qual seria ofertado o valor de IPO dela, com certeza foi usando uma taxa de desconto muito grande, algum negócio ali para poder realmente vender a empresa. Se ela tivesse no mercado, na minha concepção, ela já estaria num preço menor do que esse 7,20. Então talvez colocar um valor ali mais próximo de 4 a 5 reais, vamos dizer assim, um valor de 5 reais para atingir, graficamente, nesse estudo meio batendo o olho, colocaria uns 5 reais em um valor alvo dela. Já a Localweb, ela é diferente. A Localweb, o que aconteceu com ela? Ela fez o IPO ali dias antes do Covid chegar, né? O Covid já estava comendo na China ali em fevereiro de 2020, foi quando ela lançou o IPO. Então, ela deu uma apanhada aqui no comecinho, as ações caíram, veja que ela subiu até 6 reais, daí caiu até 3 reais, então tipo, teve uma queda de 50%, quem se desesperou e vendeu no Covid não surfou essa alta gigantesca. E ali em 2021, ela tem uma coisa, que ela era uma empresa de tecnologia que estava se beneficiando demais do Covid, e a gente teve uma taxa de juros que também ajudou ela a dar um valuation. Então, eu considerar que ela pode chegar de volta a esses valores máximos, cara, é difícil, mas eu vou considerar um valor aqui próximo de 23 reais, alguma coisa entre 23 até 17. Vamos colocar assim, meio de olho, uns 21 reais ali que ela pode atingir. Qual que é outra coisa interessante? Que essas duas ações estão na minha carteira, elas estão para crescimento, para poder, quando cair a taxa de juros, elas valorizarem. E é isso que vai acontecer com elas. Mas será que elas vão valorizar muito ou vão valorizar pouco? Então, uma das coisas é como é que está a dívida dessa empresa. Porque uma empresa que tem muita dívida, qual que é o risco? Ela pode acabar quebrando, tendo algum problema pelo fato de ter uma dívida muito grande. Só que se ela não quebrou até agora com a economia tendo os problemas que teve do Covid, eu imagino que não vai ser agora que está na recuperação e vai começar a baixar a taxa de juros que ela vai ter problemas maiores, certo? Ela já passou a arrebentação. Então eu quero uma empresa que tem uma dívida alta para poder pesar menos essa dívida no caixa, certo? Já que ele vai pagar uma taxa de juros dessa dívida menor, porque vai cair a taxa de juros básica. E eu quero uma empresa que ela tenha o lucro lá na frente crescente para poder o valuation dela ser mais beneficiado da queda de taxa de juros. Então vamos dar uma olhada na Localweb. A Localweb, ela tem uma dívida pequena, certo? 75 milhões, ela tem muito dinheiro em caixa,
Então, a dívida líquida dela ali, cara, ela tem muito dinheiro sobrando em uma dívida pequena. Não é bem o que eu quero. Vamos ver como é que está a evolução do lucro dela. A gente vê que o lucro aqui, ó, desde quando ela abriu lá em 2020, a receita líquida é 488 milhões, quase dobrou no próximo ano, e daí que subiu um pouco mais também, não chegou a dobrar, porque né, 800 para 1 bilhão e 100 mil, sei lá, subiu 50%. É uma subida boa, assim. Só que a parte do lucro líquido ali, ela tá meio dando uma patinada, não tá bem linear isso daqui. Eu gostaria que tivesse, ó, indo para trimestral. Tá indo. Não tá muito bem, mas tá indo. A local ainda fica mais legal. Vamos dar uma olhada na Modal Mais. A Modal Mais, como ele é um banco, né, a gente não consegue ter acesso à dívida bruta, nem dívida líquida, nem disponibilidade. Então eu não sei o quanto isso ajuda. Mas para bancos, quando sobe a taxa de juros, é uma coisa boa. E quando cai a taxa de juros, não é tão boa porque diminui o spread que o banco consegue emprestar dinheiro. Então não sei, aqui cai um ponto negativo para Modal Mais. Vamos ver como é que está a evolução do lucro dela. Ela abriu em 2021, vamos ver, 2020 estava com 104 milhões, 2021 892, multiplicou bastante aqui, né? Mas foi logo no IPO, depois foi 1 milhão e 300 milhões, uns 40, 50% ali que deu de ganho. Também é um ganho interessante, mas será que é a melhor? Bom, vamos dar uma olhada aqui como é que fica se a gente jogar isso daqui no trimestral. Em vez de olhar o anual, vamos colocar o trimestral para poder ver o que acontece. No trimestral você vê que o negócio não está muito bacana, né? Inclusive ali no final de 2022 começou a dar prejuízo e agora primeiro trimestre de 2023 a coisa ficou feia para Modal, né? Então mais um ponto aqui bem negativo para Modal. Outra coisa interessante que a gente pode dar uma olhada para ter uma opinião só, alguns sites e algumas casas de análise elas publicam estimativas de preço. Um que eu gosto de dar uma olhada e é gratuita é o investing.com. Então, vou colocar aqui o print para vocês. Aqui está mostrando um consenso do total de 11 analistas, né? Então, desses 11 analistas ali, você tem 5 dando compra, 4 neutro, 2 dando venda. E você tem uma estimativa de preços, onde a alta é R$10, a baixa é 5 e a média é 8,11. Então, dá para ter uma ideia do que alguns analistas estão colocando de preço. Eu, sinceramente, gosto de dar uma olhada nisso, mas até onde eu vi, geralmente não é o melhor lugar para você se orientar. Por que não é o melhor lugar? Porque é uma premissa que você está emprestando de alguém. Então, você está olhando o que outros analistas colocaram e você está terceirizando o teu raciocínio. E se você não é um cara que fez a análise, você não é uma pessoa que fez a análise, por que eu estou comprando essa empresa? Você só está comprando com base na opinião dos outros. Quando tiver que testar essa tua fé, para ver se deu algum problema, você vai continuar com a empresa ou não. É nessa hora que você vai vender com prejuízo e vai começar a perder dinheiro, né? Então eu gosto de dar uma olhada só para ter uma opinião. A opinião deles é que se subir, vai subir pouco, e na média está dando R$8,11, que já é uma desvalorização frente à cotação dela, que está em 9 e pouquinho agora. Então é mais um ponto que eu não gostei muito. E eu também fui pesquisar da Modal, só que da Modal aqui no Investing não tem estimativas de preço. Vejam, geralmente empresas menores, menos procuradas, que tem menos negociação, né, que estão abaixo do radar, acaba não tendo estimativa de analista, de preço-alvo. Bom, gente, a gente às vezes erra na bolsa e às vezes também erra aqui na gravação. Eu tinha visto que, infelizmente, meu microfone morreu, acabou a bateria quando eu gravei, e agora estou editando e percebi o erro que ficou sem áudio ali, então eu preciso regravar um pedaço para continuar tendo nexo nas próximas etapas do vídeo. Então ali eu falo que assim como existe o Investing, o próprio Status Invest tem a ferramenta paga deles, né, que faz um conglomerado de opiniões de diferentes analistas. Então é um negócio lá bacana para você ter um norte, mas é muito importante você tomar a sua decisão, você se basear e ter um alvo ali, um objetivo para aquela ação. E outra coisa que eu falo ali, que pulou e eu preciso muito falar, tanto que eu estou regravando, se tem uma coisa que é mais importante, estudos mostram isso, o mais importante do que você sair escolhendo e tendo uma seleção de ação, é você ter um balanceamento de carteira. Então você tem uma determinada exposição que você configura a tua carteira. Por exemplo,
eu criei uma carteira que vai ser 30% fundo imobiliários, 30% ações e 30% renda fixa, ou 40% renda fixa, né, para dar os 100%. Então, essas exposições da tua carteira de ação, essa separação da tua carteira de ação, a alocação dela, essa palavra que estava me fugindo, a alocação da carteira de ação, ela é mais importante do que tipo de ação você vai pegar. Então, eu estou fora da minha alocação ideal, só que por mais que eu esteja fora, nesse momento, eu já estava um bom tempo fora da minha alocação ideal. Por mais que eu esteja fora da alocação, nesse momento eu aceito continuar um pouco fora se for para manter mais em crescimento. Eu devia aumentar mais minha exposição em fundos imobiliários, mas eu estou aceitando ficar ainda um pouco mais fora na parte de ações de crescimento, justamente porque a Selic vai cair. E daí eu falo que eu vou realizar as análises de outras empresas, mas eu não vou gravar tudo aqui, eu vou gravar só o resultado quando eu fizer todo o trabalho, porque senão o vídeo vai ficar absurdamente longo, mesmo porque eu fiquei algumas horas olhando diversas empresas. E agora continuamos com o vídeo normalmente. Desculpe pelo erro, gente. Concluída a análise, feito aqui alguns estudos que eu não vou mostrar todos a fundo, mas eu cheguei a uma conclusão do que seria uma boa ideia fazer. Eu decidi dividir isso daqui em 2 tipos de investimento. Então, visando rebalancear a carteira, eu quero manter um pouco exposto quando a Selic começar a cair, empresas de crescimento. Uma das empresas que eu vou comprar parte desse dinheiro, metade da metade do valor, digamos assim, 1/4 do valor da venda das ações, vai ser em Pets. Foi inclusive uma ação que eu fiz uma revisão aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. É uma empresa muito boa e que ela atende muito mais os requisitos do que Modal e Local Web. Eu vou colocar aqui na tela quais são essas 2 empresas. Então você consegue ver que ali eu tenho uma base para Pets de R$20, que dá uma valorização maior do que Modal e Local Web, inclusive em termos, todos os termos e indicadores ela está mais bem posicionada que essas 2 empresas. Ela só não é tão endividada, então tem um lado bom e um lado ruim, não está tão endividada, né? Se a gente for ver também pelo Investing aqui, as médias e o consenso de compra de analistas, ela é uma empresa que está muito interessante nesse momento para compra. Então eu vou aumentar um pouquinho mais minha posição. Eu falei que minha posição não era tão grande em Pets, vou aumentar um pouco mais, porque é uma empresa boa, que já faz tempo que eu estou de olho. E a segunda empresa, como vocês puderam ver ali, que eu coloquei, é a Multilaser. Eu também já tenho um pouco de Multilaser, é uma empresa que eu vou fazer uma revisão um pouco mais para frente aqui explicando, mas vamos dar uma olhada nela aqui, que ela tem um potencial de ganho muito parecido com a Pets, mas ela está num momento um pouquinho diferente. Então, olhando o gráfico da Multilaser, desde quando ela abriu o capital na bolsa, que foi ali também aproveitou a baixa da Selic ali em 2%, ela abriu capital, a empresa só caiu. Mas é uma empresa que tem bons fundamentos. Eu já monitoro ela porque eu já tenho uma certa posição na minha carteira e eu coloquei um valor justo, mais ou menos aqui, na casa dos R$7. O que a gente tem que é interessante na Multilaser? O primeiro ponto, se a gente olhar aqui, ela é uma empresa que está mais endividada. Ela tem uma certa disponibilidade ali, 892 milhões, mas ela tem mais de 1 bilhão em dívidas. Então essa dívida, com o Selic caindo, vai começar a ser mais leve, porque a taxa de juros básica está menor, vai ter que pagar menos o valor dessa dívida, vai pesar menos para a empresa e isso vai ajudar com o caixa, né? O segundo ponto dela tem a ver aqui, ó, a receita. A gente vê que ela aumentou, 2022 deu uma balançada, e se eu for abrir aqui o trimestral, eu também venho acompanhando isso daqui, ela teve uma tendência de queda, mas eu acho que ela vai dar uma recuperada nisso daqui, tá? Por que eu acho? Aqui já olhando um pouco mais questão macro. Desde quando a gente teve esse último presidente assumindo, começou esse negócio de uma briga contra importações da China, taxação e tentar fortalecer a economia local. Então isso, a Multilaser, que fabrica tudo, a Multilaser fabrica quase tudo, né? Mas muita coisa de tecnologia. E coisa barata de tecnologia, coisa que concorre diretamente com o Shopee, com o AliExpress, com essas coisas. Então, você tendo o governo barrando importações, vai fortalecer a economia local. Multilaser é a economia local. Segundo ponto, a gente tem um governo com medidas populistas que vai aumentar ali a inserção da classe D e E. E Multilaser está focada em vender eletrônicos para a classe D e E. Então, eu acho que é uma empresa que vai ter certo benefício desse governo e satisfaz os outros pontos dessa análise, né? Tem um upside bom, e também se a gente for olhar como é que está o preço-alvo da Investing,
Hoje ela está uma cotação de 2,64. Então você tem uma média de 4,93 até um 9 ali e uma baixa de 1,50. Então é uma pimentinha mais apimentada do que Pets, tem um certo risco bem maior, mas eu acompanhando a empresa, por esses motivos que eu disse para vocês, vou entrar também um pouco nela, certo? E eu vou entrar um pouco, então veja, isso aqui é o que eu pretendo comprar, vai dar quase 3 mil reais, mais ou menos a metade do valor ali, certo? E a outra metade do dinheiro, Guto, o que você vai fazer? E aqui vai entrar a parte mais polêmica, porque eu sei que tem gente que gosta disso, tem amigo meu que gosta, tem amigo meu que não gosta, e assim, ou ame ou odeie, ou seja traumatizado, ou lembre de uma boa notícia disso, que é criptomoedas. Eu tenho minha fatia de criptomoedas de investimento, e ela está menor do que eu gostaria, eu quero colocar mais dinheiro. Então eu separei aqui algumas criptos que eu acho interessante, e comigo na tela aqui. Algumas delas, Bitcoin, Ethereum, a própria Ripple, Cardano, Solana, Polygon, Matic, Polkadot e Link. Então essas são algumas criptos que eu queria dar uma olhada, mais conhecidas. E o que eu fiz aqui? Eu peguei a cotação delas, certo? A cotação delas e qual foi o máximo delas na primeira leva, que foi lá em 2017. Algumas moedas não existiam lá em 2017, que é, por exemplo, Solana e Polkadot não existiam, então não tem como eu ter esse valor. E algumas outras já existem desde aquela época, que é o caso do Bitcoin, Ethereum, Ripple e Cardano. Então essas moedas, eu dou mais preferência por essas que já são mais antigas, já se provaram no tempo, mas de acordo com os meus conhecimentos, essas outras 4 ali, que são Solana, Polygon, Polkadot e Link, também são moedas que eu tenho um bom potencial. Então eu deixei elas ali. Então vamos pegar, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin aqui em 2014, ele teve lá um valor próximo de 17, 18 mil dólares ali no topo dele. E esse outro topo dele, que foi o mais recente, bateu 67 mil dólares. Então uma coisa que você tem que entender no universo de cripto é que criptomoedas trabalham em ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa, muitas vezes relacionado com o halving do Bitcoin. Eu fiz isso dessa mesma maneira para as outras moedas e eu consegui ver aqui o quanto elas cresceram na primeira leva delas, na segunda leva. Então eu vou ver colocar um percentual de quanto foi essa valorização da última vez que ela teve num all-time high, um ATH, né, para a vez anterior. Então, por exemplo, o Bitcoin, a relação entre os dois topos foi 381%. Eu vou colocar isso, a mesma coisa para as outras de baixo. Você vai ver que algumas moedas aqui vai dar esse erro, porque não teve um valor, ela não existia naquele tempo. Então, com isso, eu vou tentar travar aqui uma bola de cristal. E veja, isso daqui é um chutíssimo, mas é para ter uma ideia. Ter uma ideia de quanto que ela pode chegar se repetir o que aconteceu em termos de valorização entre esses dois topos históricos. Então, disso daqui para cá valorizou tanto, se acontecer de volta isso com o preço desse último topo histórico, quanto vai ser? Então, eu vou pegar o valor de 381% e vou multiplicar ele pelo valor anterior. Então, veja, estou prevendo aqui um próximo topo histórico do Bitcoin de 256 mil dólares. Vai chegar nisso? Não sei. É um chute. Um chute calculado. Vamos fazer a mesma coisa para o Ethereum, Cardano e para o Ripple. Agora, para essas moedas, eu não consigo ter isso porque é o primeiro topo histórico delas. Elas não existiam lá em 2017. O que eu vou colocar? Eu vejo que aqui teve 200, 400. Eu vou colocar um valor aqui médio. Novamente, é um chute para dizer o que tem. De 2,5, que seria 250% vezes o último topo histórico dela. E aqui é um chute menos calculado. Eu vou até pintar de uma outra cor esses daqui, porque acaba sendo um chute mais alto do que das outras moedas, porque essas moedas são mais novas, não se provaram tanto no tempo quanto as outras, mas eu gosto delas e quero dar uma olhada. Certo, o quanto daria de lucro se, pela cotação de hoje, ele atingir novamente o topo histórico? Então o Bitcoin teve um topo histórico de 67 mil dólares e hoje ele está em 25 mil dólares. Isso dá uma valorização de 261%. Então, a gente tem valorizações aqui na casa de 200, 260, até 1000% para Cardano. Cara, 1000% é 10 vezes. Então, só se Cardano atingir o valor, o máximo histórico dele da última leva, já vai estar multiplicando por 10 vezes o valor. Esse é um dos motivos que eu vou colocar ter mais uma pimentinha ali em criptomoeda, né?
Se eu for para essas outras moedas aqui, que já é um chute maior, tem valores até mais interessantes. Por exemplo, Solana, que eu já tenho, uma moeda que pode chegar a 1.600%, mas já é chutando mais alto. Polkadot, 1.800. Agora aqui, vamos prever o quanto seria se ele chegasse nesse valor futuro, né? Por exemplo, se Bitcoin chegar em 256 mil dólares. Então, eu vou dividir isso aqui pela cotação atual. Eu estou falando uma valorização de 991%, com o Bitcoin, que é uma coisa muito mais confiável, né? É o pai das criptomoedas, é o ouro digital, muito mais confiável do que investir num Cardano, por exemplo, mesmo eu gostando muito de Cardano. No Ethereum, próximo disso, 1000%. Em Ripple, cara, a Ripple lá é muito estável, porque ela teve um pico muito alto lá em 2017. Sinceramente, uma moeda que eu nem gosto muito, eu vou até tirar ela dessa análise. Ela seria uma das últimas que eu olharia. Cardano a gente está falando 2.700%, cara, 27 vezes o valor investido. Então, veja, eu estou pensando em investir 3 mil reais. Se eu colocar 3 mil reais em Cardano e acontecer isso de 27 vezes, os 3 mil reais vão virar 81 mil reais. Ah, Guto, mas isso é uma loucura. Cara, em cripto isso não é uma loucura. É possível acontecer. Por isso que na minha opinião, você tem que ter uma exposição pequena, mas tem que ter uma exposição em cripto na tua carteira. Mas o dinheiro é teu, você faz o que você quiser, né? Vamos colocar para Solana, 4.000%, para Polygon, Matic, 1.000%, para DOT, 3.000% e para Link, 2.400%. Então veja, aqui tem algumas coisas interessantes. Eu acho muito legal a Matic, porque, não sei se você sabe, mas o Nubank está começando a trabalhar com coisas de criptomoedas, fazer um ecossistema deles, e eles escolheram a Matic para ser a blockchain que eles vão operar. Isso pode mudar? Pode, porque até onde eu sei não iniciou essas operações. Mas ela está com um upside aqui muito parecido do que um Bitcoin e um Ethereum. E entre Polygon e Bitcoin e Ethereum, cara, eu prefiro ficar com o Bitcoin e Ethereum. Então vamos pintada de vermelha, não vai entrar aqui, não vai ser uma que eu vou investir. As duas maiores são qual? Solana, que eu já tenho, difícil não comprar mais. Cardano também é uma boa, já tenho, tá difícil não comprar mais. Talvez eu comece a colocar um pouquinho em DOT, Link, mas por esses valores, cara, prefiro colocar em Cardano, prefiro concentrar em Cardano. E Bitcoin e Ethereum. Então veja uma coisa, principalmente. Eu vou começar a aportar. Esses 3 mil reais eu vou mandar para lá. Eu vou comprar tudo só uma vez? Não, porque assim como elas podem multiplicar por 30, elas podem cair de valor. Eu realmente acho que vai ter uma correção maior ainda. Eu acho que, por exemplo, o Bitcoin que está em 25 mil dólares, eu acho que ele vai pegar 12, 14, 10 mil dólares, talvez 8 mil dólares. Talvez até menos, não tem como saber. Mas pode acontecer isso. E outro ponto que é um ponto que você tem que ficar esperto. Na minha opinião, que ela é corroborada pela opinião de algumas outras pessoas do mercado, eu acho que o dólar ainda vai cair mais. Eu acho que a gente vai encontrar um dólar na casa de 4,30, R$4. Imagina se eu tô certo nas duas, se Bitcoin chega em 12 mil dólares ou 10 mil dólares e o dólar cai, eu vou poder comprar muito mais Bitcoin na frente. Então eu não vou comprar tudo de só uma vez. Eu vou comprar de pouquinho isso daqui, certo? Tem uma estratégia, não vou fazer um vídeo de como é que eu faço para poder comprar criptomoedas, mas eu vou começar a colocar um pouquinho mais. Esses 3 mil reais vão para minha reserva e vai aumentar a minha compra semanal de criptomoeda. Bom, eu acho que esse vídeo já vai ficar longo. Deu para ter uma ideia de como é que foi formado um processo de decisão, de um erro que eu fiz no passado e me forçou a ter que olhar, e imagino que agora com essas compras eu vou estar mais bem posicionado, vou ter um resultado melhor do que se eu mantivesse as duas ações que eu vendi. Não que elas fossem ruins, mas eu acho que eu estou fazendo melhor, tanto que eu estou mudando, né? Senão eu estaria mudando. Pode ser que você tenha uma opinião diferente, mas o importante é você ter a tua opinião, e não ser uma Maria vai com os outros. E se você se interessou por cripto, que pode ter esse negócio bombástico de crescer, realmente pode, você pode ter lucros muito grandes, mas tenha em mente que também pode ter prejuízos grandes, né? Eu tenho uma história de cada lado para contar. Eu vou deixar aqui um card de alguns vídeos que eu fiz ensinando você a investir
abrir a conta, aonde é que é uma boa corretora, como é que eu faço para comprar, por que comprar por lá, que é usando a Binance. Então tem uma série de vídeos que eu ainda preciso fazer mais, mas você já consegue comprar e começar a investir em algumas criptomoedas seguindo esses vídeos que estão aqui. E se você achou interessante esse vídeo, me diga, porque realmente aqui eu estou mostrando as cagadas que eu fiz, as coisas que eu vou fazer, pode ser que eu perca mais dinheiro, pode ser que eu ganhe mais dinheiro, mas eu acho que serve como inspiração para algumas pessoas, né? Muito obrigado, gente, até a próxima.